Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Motivo de grande alegria podermos estar juntos mais uma vez, meditando na palavra do Senhor, palavra essa que é viva e eficaz, e ela é a base para nossas vidas, o nosso guia, nosso alimento espiritual da parte de Deus. E nesses tempos que estamos vivendo, nessa crise, nessa pandemia, eu tenho meditado num texto, Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar com os irmãos. Deuteronômio capítulo 8, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Farei a leitura dos versos de 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua bendita palavra, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, razão do nosso viver, esperança da nossa alma. E nós confiamos em Ti, ó Deus, confiamos a nossa vida em Tuas mãos, confiamos no Teu cuidado, confiamos na Tua provisão. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração, Senhor.
É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Certa feita, John Newton, aos 82 anos de idade, escreveu: eu perdi quase toda a minha memória, mas lembro-me de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Era esse o propósito que Moisés tinha em mente quando ele fez os discursos que chamamos de Livro de Deuteronômio. Ele queria que o povo se lembrasse das coisas realmente importantes, de que eles se lembrassem de quem eram, pecadores salvos pela graça e o poder de Deus, e o que Deus havia feito por eles. Deus havia os libertado da escravidão do Egito. E o mesmo Deus que os havia libertado também derrotaria os seus inimigos e os conduziria em triunfo para a terra prometida, a fim de que eles desfrutassem a herança que Deus havia preparado para eles. Mas primeiro, eles precisavam passar pelo deserto. E aqui há no texto um ponto de extrema importância, irmãos. É Deus quem leva o povo para o deserto. O verso 3 diz: Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com maná. E o verso 2 diz, se você olhar, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Ele te guiou. O deserto não é um acidente no percurso. O deserto não é um caminho inesperado para Deus. O deserto é a escola de Deus para treinar o seu povo. O deserto é a escola de Deus para a minha e para a sua vida. O próprio Deus, irmãos, muitas vezes nos leva ao deserto. Por que razão? Por que Deus nos leva para o deserto? Em primeiro lugar, para nos humilhar. Veja comigo o verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para quebrar o teu orgulho, para quebrar a tua altivez, para quebrar a tua autossuficiência, para te ensinar a não confiar na força do teu braço, para te ensinar a depender dele. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Às vezes, Deus vai tirando tudo de nós, a ponto de nos deixar passar até fome, para nos ensinar a depender dele. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Vejam, a provisão de Deus. O missionário Hudson Taylor, onde quer que estivesse morando, ele colocava na parede um quadro que dizia: Ebenezer, Jeová Jireh. Essas palavras hebraicas significam: até aqui nos ajudou o Senhor proverá. Ora, irmãos, quando nós, o povo de Deus, olhamos para trás, para o passado, vemos como o Senhor tem sido fiel. E quando olhamos para o futuro, sabemos que Ele proverá. Então, por que se preocupar e se afligir? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que essas foram as palavras do nosso Redentor quando ele foi tentado no deserto. Em Mateus capítulo 4 está escrito que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele diz ao diabo: eu não dependo desse pão, eu dependo da palavra de Deus. Meu irmão, você que está sofrendo com essa crise, com todo esse caos que nós estamos vivendo, e quem sabe você está padecendo muitas coisas, mas eu quero te lembrar hoje que Deus nos humilha e nos deixa ter fome para nos dar a entender isso, que você não depende das coisas desse mundo. Você depende da palavra. Pode faltar dinheiro, pode faltar alimento, pode faltar remédios, pode faltar saúde, mas não pode faltar a presença de Deus na sua vida. Porque Deus é a fonte da vida. É dele que eu dependo e ele é o Deus do impossível. Quando o povo teve fome, ele fez cair alimento do céu. Quando o povo teve sede, ele fez sair água da rocha. Ele fez tudo isso para ensinar o seu povo que um dia o pão do céu viria. Aquele que disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele nos humilha para nós aprendermos a depender dele. Por que Deus nos leva para o deserto, irmãos? Primeiro, para nos humilhar. Segundo, para nos provar. Veja comigo o verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Para saber o que estava no teu coração. Para saber se guardaremos ou não os seus mandamentos. Para saber se nos esqueceremos de Deus e seguiremos outros deuses. Preste atenção nisso. As circunstâncias da vida não mudam o nosso coração. Elas revelam o que está dentro do nosso coração, da nossa alma. Você diz, eu só reagi assim porque fulano falou assim comigo. Não, a verdade é fulano falou assim comigo e a minha reação revelou aquilo que estava dentro do meu coração. Não se trata daquilo que está em volta. Não se trata daquilo que eu tenho ou deixo de ter. Você disse, se eu tivesse isso, meu coração seria melhor. Não é verdade. O povo de Deus no deserto, quando na escassez murmurava, quando na fartura o seu coração se elevou e eles se esqueceram de Deus. É por isso que diz a partir do verso 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus. E você vai dizer que foi a força e o poder do teu braço que te adquiriram essas riquezas. Ao invés de lembrar que foi Deus quem te deu forças para adquirir tudo o que você tem. As circunstâncias à nossa volta, elas não mudam o nosso coração. Deus usa as circunstâncias para nos provar, para revelar aquilo que está no mais íntimo do nosso ser. E aqui eu me lembro quando Deus prova Abraão. Abra comigo em Gênesis 22. Gênesis 22 está escrito, a partir do verso 1. Depois dessas coisas,
Pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Ele rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, ele tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora eu sei o que estava no teu coração. E o ponto aqui não é que Deus não sabia e agora sabe, mas Abraão não sabia e agora se revelou, se tornou manifesto o seu coração. Deus te prova para você saber em quem você confia para a salvação. Certa feita um puritano disse: quando a vida ficar difícil, você será tentado a recuar e confiar em si mesmo. Deus quer que você se ajoelhe e confie nele. Quando a vida ficar difícil, você será tentado a recuar e confiar em si mesmo. Deus quer que você se ajoelhe e confie nele. Gênesis 22, continuando o texto, disse que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Deus proveu a Abraão um carneiro. Deus proveu para nós o cordeiro. Veja que essa história aponta exatamente para a nossa vida. Éramos nós que deveríamos ser imolados, éramos nós que deveríamos ser crucificados por causa dos nossos pecados, mas Deus proveu o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você nunca conseguiria se salvar pela sua força, pelo que você tem, mas em Cristo você foi perdoado, toda a tua dívida foi paga com o sangue dele, e Deus nos prova para nos ensinar a confiar nele para a salvação. Por que Deus nos leva para o deserto, irmãos? Primeiro, para nos humilhar. Segundo, para nos provar. Terceiro, para nos fazer bem. Veja comigo o verso 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Ora,
Alguém poderia se perguntar, em todo esse processo, qual é o bem aqui que Deus nos faz? Então deixe-me destacar aqui algumas coisas. Primeiro, Ele cuida de nós durante todo o deserto. O verso 4 diz, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus não apenas alimentou o seu povo a cada manhã com o pão do céu, mas Ele também guardou as roupas que vestiam de se desgastar e seus pés de inchar. Ora, as 3 perguntas mais importantes da vida da maior parte das pessoas é: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Jesus fez essas perguntas em Mateus 6. E o Senhor supriu todas essas necessidades de seu povo durante 40 anos. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por isso você pode lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz 1 Pedro. Segundo, Ele nos disciplina para o nosso bem. O verso 5 diz, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E disciplina aqui, a ideia não é de punição. A disciplina prova que Deus nos ama e que somos membros de sua família. A disciplina prova que Deus nos trata como seus filhos. E aqui não pense em um pai irado castigando uma criança, mas um pai amoroso desafiando seus filhos a exercitar os músculos da sua fé. Assim como um atleta em seu treinamento, precisamos nos exercitar e usar cada provação como uma oportunidade de crescimento. Deus nos disciplina, nos humilha e nos prova para nos transformar à imagem do Rei da Glória. Deus está forjando em você o caráter do teu Redentor. E Ele usa todas as coisas para isso, inclusive o sofrimento. É por isso que Paulo disse em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Para nos fazer bem. Ele cuida de nós. Ele nos disciplina. E terceiro, Ele tem algo glorioso preparado para aqueles que o amam. Veja comigo os versos 6 a 10 do texto. Ele diz, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Sem dúvida alguma, irmãos, era uma terra que mana leite e mel, onde nada faltava. Era essa a terra prometida. Tudo isso, veja que tudo isso tipifica para o cristão de hoje a riqueza espiritual que temos em Cristo. Em Efésios fala das riquezas de sua graça, as riquezas de sua glória, as riquezas de sua misericórdia e as insondáveis riquezas de Cristo. Nós somos completos em Cristo, diz Colossenses, no qual habita toda a plenitude e, portanto, temos tudo de que precisamos e de que viremos a precisar para uma vida cristã plena, para a glória de Deus. O Senhor tem uma vida maravilhosa planejada para cada um de seus filhos e Ele supre tudo o que é necessário a fim de cumprir esse plano. E toda essa riqueza dessa terra aponta não apenas para a vida em Cristo que temos hoje, mas também para aquilo que Ele tem preparado para nós. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. Por que Deus te leva para o deserto, irmão? Para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Você entrará na glória e será transformado à imagem do Rei da Glória. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua bendita palavra, Senhor, que em meio a tempos tão difíceis, ó Deus, nos encoraja, nos anima e nos alegra. Senhor, mesmo que nos permite passar tudo isso, ó Deus, toda essa situação, coronavírus, todas essas dificuldades, toda a escassez desse deserto. Mas o Senhor nos promete, o Senhor está nos forjando, o Senhor está moldando o nosso caráter, o nosso coração em tudo isso que estamos vivendo. E o Senhor nos promete algo muito melhor pela frente. O Senhor nos levará para Canaã celestial. O Senhor tem nos transformado à imagem do seu Filho e por fim nos levará a Canaã celestial. Aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo, para aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ó Deus, que nós possamos confiar e descansar em Ti, entregar o nosso coração, a nossa vida, toda a nossa caminhada diante do Senhor, diante dos Teus pés, dizer: eis-nos aqui, Senhor. Está a nossa vida entregue em Tuas mãos. Cuida dos Teus filhos, cuida dos Teus servos, cuida da Tua igreja, Senhor. Não deixa que a Tua igreja, que os Teus servos, ó Pai, desanimem na caminhada. Não deixes, ó Deus, que os Teus filhos sejam abatidos pela tribulação, mas que sejam fortalecidos no Senhor, sejam amparados pelo Senhor. Assim como o Senhor cuidou do teu povo no deserto, os 40 anos, as suas vestes não se desgastaram, os seus pés não se incharam, assim também o Senhor cuida de nós durante todo esse deserto. O Senhor tem amparado o seu povo, o Senhor tem cuidado de nós. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e te guarde, em nome de Jesus.